Esse é o nosso formato de captação que a gente está buscando. Um obrigado. E aqui está todo o time aqui, inclusive a Farofa também. E acabou? Mas peraí. Acabou desse jeito? É o momento chave! É agora que o cara tem que convencer todo mundo! Não! Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Hoje é dia de aprender com a cagada nos outros e... Não, brincadeira. Mas eu sempre falo para todos os nossos alunos que uma das melhores formas de você conseguir melhorar as suas apresentações é olhando para tudo que os outros fazem de certo e adotando isso para o teu dia a dia, e também olhando para tudo que as outras pessoas fazem de errado e evitando, que nem o diabo foge da cruz, esses pequenos erros. Ah, morre, diabo! E eu chamo isso de treinar o seu olhar de Tandera. Treinar a sua visão além do alcance para enxergar coisas que a pessoa comum, aquela pessoa que não sabe criar uma apresentação, não enxerga. E para a gente fazer esse tipo de treino, e eu acho melhor guardar isso aqui antes que eu arranque meu olho e vire um pirata, pois bem, para fazer essas análises, a gente vai utilizar o programa do Primo Rico, o Primo Startups, onde ele simplesmente usa uma apresentação para vender uma ideia. Só que tem um porém aqui. Essas ideias normalmente valem milhões. As pessoas estão pedindo aí 30 milhões para investir na empresa deles. Pergunto, você acha que a apresentação não tem que ser muito boa para explicar bem a ideia e principalmente convencer eles? Talvez no seu dia a dia aí você não lide com milhões, mas você está travando uma batalha pela atenção das pessoas, uma batalha pela atenção da sua chefe, do seu chefe no trabalho, numa reunião, dos seus alunos, durante uma aula na faculdade, durante um treinamento, e um bom resultado reflete totalmente no teu trabalho. E é isso que a gente vai aprender a fazer aqui hoje, a como ter um excelente resultado entendendo os erros e acertos de outras pessoas. Vamos lá para a nossa análise de Tandera. Perfeito, vamos lá. Bom, a Plano é uma fintech de educação financeira. Nosso slogan é o quê? Juntos vamos caminhar para a sua liberdade e objetivos. Vamos lá. Primeiro vamos ver O começo é meio fraco e para mim mostra um pouco de insegurança, porque até em certo momento aqui que a pessoa está apresentando a empresa dela, ela dá uma olhada pro slide que está atrás para ler qual é a missão, qual é o objetivo da empresa. Esse é o momento da tua apresentação, primeiro slide. Já quero começar a vender minha ideia. Não pode parecer algo decorado. Eu sei que às vezes você está nervoso, você está nervosa, mas essa é uma sensação, sabe quando você está na escola, você está apresentando aquele seminário, aquele trabalho, aí você dá uma lidinha, esse é um trabalho que é sobre, e eu dou uma lida para relembrar o que eu devo falar. É minha empresa, isso vale milhões, isso tem que estar na ponta da minha língua e eu tenho que falar com naturalidade. E tem um outro problema aqui também, que a gente pode ver, como o texto está super pequenininho. Porque eu só não coloco a logo da empresa, e talvez eu poderia até colocar algumas palavras-chave, como ele fala aqui, vamos até rever o que ele fala sobre palavra-chave? Como ele já disse, né? Cofundador e sócio junto com ele na Plano. Perfeito, vamos lá. Bom, a Plano é uma fintech de educação financeira. Nosso slogan é o quê? Juntos vamos caminhar para a sua liberdade e objetivos. Juntos vamos caminhar para a sua liberdade e objetivos. Pronto, coloca isso grande. Juntos vamos caminhar, tá o Primo Rico é bebendo, mas juntos vamos caminhar para a sua liberdade e objetivos. É essa frase que devia aparecer bem grande aqui. Texto pequeno desse jeito, ninguém consegue ler. Ainda força você a ler a informação que está ali, você passa aquela impressão de despreparo e a impressão, né, meio infantil, que só ali eu estou lendo o meu seminário. Então lembra, primeiro impacto tem que ser excepcional. E a informação ali, principalmente para vender a minha ideia, tinha que estar bem clara para todo mundo. Nosso slogan é o quê? Juntos vamos caminhar para a sua liberdade e objetivos. Vamos lá. Primeiro vamos ver o tamanho do problema. Somos 100 milhões de brasileiros. Eu quero que você perceba uma coisa aqui. Olha para o slide que tem atrás e perceba como está tudo projetado. E essa é uma mania que as pessoas têm de fazer em apresentação. Eu tenho um slide em que eu não tenho uma informação única. Essa informação ela vai sendo construída. Então, digamos que eu tenho 3 pontos principais, que é com o que está acontecendo aqui. Ele está falando dos brasileiros que são economicamente ativos e é uma linha de raciocínio. Portanto, eu tenho a informação X, portanto, eu tenho a informação Y e, portanto, se conclui que Z. É uma construção de pensamento. Se é uma construção de pensamento, eu tenho que fazer com que minha audiência
ande junto comigo com essas informações. Quando eu jogo tudo na tela, o que acontece? As pessoas podem se perder, elas vão se adiantar. E é nesse momento que eu falo de utilizar a animação de forma estratégica, em que eu vou colocando animação no meu discurso e nas informações que estão aparecendo na tela para fazer com que a audiência caminhe junto comigo. O slide está mal feito, tanto que o próprio editor do vídeo, lá do Primo Rico, criou a animação para eles. E perceba que com a animação que foi criada, que é simplesmente assim, o texto junto com os ícones aparecendo, e você poderia ter feito isso dentro do slide, o entendimento ficou bem melhor. Observa aqui. Economicamente ativos, ou seja, devíamos estar trabalhando ou trabalhamos. Desses 100 milhões, 90% não salvam E dinheiro. animação de E texto. 62% estão negativados. Agora até um pouquinho mais do que isso. E dos 10 milhões de pessoas que salvam dinheiro, 70% ainda investem na poupança. E das que não investem na poupança, somente 10% conhecem em nível médio ou bom o assunto de investimentos dentro do mundo da renda fixa e da renda variável. Pergunto para você, ficou ou não ficou melhor a explicação com essa animação junto? Olha para o slide que ele criou, como ele jogou tudo de uma vez só. Você consegue ter o mesmo entendimento com esse slide que está aparecendo aqui? Ele poderia ter usado o mesmo estilo de ícone, poderia ter usado as mesmas cores, mas animando de forma gradual. Então pensa nisso na próxima vez que você for criar a tua apresentação. Olha para o teu roteiro, aquilo que você vai ter que falar, pensa na tua audiência e vai mostrando a animação, construindo a sua atual lógica aos poucos. Então a gente pode resumir que 95% da população econômica ativa não estão plenamente com saúde financeira. A gente começou a pensar qual seria o caminho da solução. Isso é uma coisa legal. Vamos parar aqui. Ó. Isso é legal, porque eles começaram falando de um problema. Então tem um problema que esse meu aplicativo pode solucionar. Mais de 90% da população não tem saúde financeira. Como que eu vou ajudar eles? E é importante você entender que, nesse momento, eles querem vender uma ideia, que é o aplicativo deles lá, de eu ensinar através de curso, ensinar através de treinamentos. Para eu vender uma ideia, primeiro de tudo, eu tenho que tornar essa ideia atrativa para a minha audiência. Eu quero que você entenda que isso não funciona somente para um produto, para um serviço. Vou dar uma aula. Como que eu deixo a aula interessante para a minha audiência? Eu pego aquele conteúdo técnico e conecto ele com uma necessidade, com algo real do dia a dia daquelas pessoas. O princípio é o mesmo, e aqui eles fizeram uma coisa bacana. Mostrei um pequeno problema. Olha, existe uma oportunidade no mercado. Tem muita gente dentro da população brasileira que não tem saúde financeira, então talvez eles busquem por uma solução. Isso foi inteligente. E propor para ele uma rotina de aprendizagem. Claro, no início, como toda startup, a gente tem que fazer algo manual. Olha esse slide de lista. A gente tem aqui, vamos contar junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos diferentes. Eu projetei tudo de uma vez só. Ele está explicando para os investidores. O investidor tem qual perfil? O cara é paciente ou impaciente? Impaciente, tem que entender isso. O que vai acontecer? Ele vai começar a ler tudo. Aí ele já chega aqui e lê. Desafios e gamificação. O que é gamificação? Mas está falando do primeiro ainda, do primeiro ponto. E slide lista tem que controlar uma informação de cada vez. E também, durante essa trilha de acompanhamento, conforme as dores deles iam acontecendo, a gente entregava para ele conteúdos personalizados. Vocês perceberam como, no início, ele falou, existe uma grande parcela da população que não tem essa saúde financeira, e ele vai direto para a solução? Qual é o problema disso? Por mais que ele tenha trazido um problema, você tem que entender que ele está apresentando essa ideia para investidor. O investidor, ele quer saber do quê? Pergunto para você que está me assistindo aqui agora. Quer saber de dinheiro? Então não adianta nada você, mas você tem 95% da população que não tem saúde financeira. Eles vão estar interessados num produto como esse? Isso tem potencial de venda? Tem potencial de render algo para mim? O problema é que antes deles mostrarem este potencial de ganho para o investidor, eles já estão indo direto para a solução. Como que eu vou me interessar por algo se eu nem sei se eu ainda posso ganhar dinheiro com isso? Então, legal, eles trouxeram um problema do mercado, mas eles não foram realmente de forma profunda buscar por uma motivação, mostrando para aqueles investidores de que essa pode ser uma ideia boa. O que eles deveriam ter feito? Olha, temos 95% da população que não tem saúde financeira. Se a gente conseguir mostrar para eles, para essa população, que entender mais sobre finanças é a forma deles saírem da dívida, estamos falando de um mercado com um potencial de não sei quantos milhões de reais. Por quê? Se a gente vende para 10% da população um curso a tantos reais, você está falando de um ganho anual de tantos milhões. E como que a gente consegue
então chegar num ganho desse de tantos milhões? Pô, é com um produto muito bom. E é esse produto muito bom que eu tenho na tua mão. Quando você for falar do seu produto, falar aqui da solução, o investidor já está assim, pô, legal, então existe sim um potencial de mercado. Então deixa eu entender agora como esse produto funciona. Ele vai estar prestando mais atenção. Mas eles pularam algumas etapas, eles já tentaram mostrar a solução antes de criar essa expectativa. O que a gente pode colocar aqui é o quê? Durante a trilha com o nosso usuário, não bastava só organizá-la, a gente tinha que levar para ele qualidade, plugando parceiros. Isso aqui é uma ideia legal para a gente usar como fonte de inspiração para um slide de lista. A gente tem que entender que a ideia do nada vem do nada é o quê? É eu buscar pela fonte de inspiração, entender como ela funciona e adaptar para a minha realidade. E aqui isso aqui é um slide de lista, que ele está fazendo como? Ao invés de usar um pontinho do PowerPoint, ele está usando o celular, ou seja, ele está usando um objeto. E você poderia usar qualquer outra foto, qualquer outro objeto que represente o seu assunto. E embaixo do objeto, ele coloca a informação. Tá bom que assim, o objeto podia estar um pouquinho menor e o texto um pouco maior para a pessoa poder ler. Mas essa é uma boa ideia. Então você pode usar o objeto, a foto de uma pessoa, uma foto com fundo transparente em PNG, no lugar daquele pontinho do PowerPoint, e embaixo coloca o texto. Isso aqui acabou sendo formado como um slide lista. Tá aqui uma ideia para você pegar e usar nas suas apresentações. No ano passado, 2020, a gente receitou 2 milhões de receita com um lucro líquido de 22%. Olha aqui. E isso que eu falei que eles tinham que ter colocado lá no início. É potencial. Uma receita de 2 milhões, lucro líquido de 22%. Mas ele está aqui, em 6 minutos de apresentação, sendo que isso tinha que estar ligado lá no início, para trazer o interesse do investidor. Eu mostro um cenário possível. Olha, se com esse tanto de pessoas que a gente tem na nossa empresa hoje, a gente conseguiu já ter uma receita de 2 milhões, imagina com um investimento, com um aporte que vocês vão dar, o quanto que eu posso faturar. Entra isso na tua cabeça. Tudo isso vem com o investimento de vocês. Agora deixa eu explicar como funciona a minha solução. Então você já criou uma expectativa. É o que eles deveriam ter colocado um pouco antes nessa narrativa. Então, assim, além disso, a gente validou com 40 mil leads, fizeram contato conosco. Isso aqui é importante também a gente lembrar quando estiver fazendo uma apresentação. Sempre gosto de reforçar. Ele fala da linguagem leads. Tanto que até o próprio editor do Primo Rico colocou aqui, né? O que é leads? É uma oportunidade de negócio que forneceu informações, contato, enfim. Para esse público de investidor, não tem problema. Você fala leads. Todo mundo já lida com isso, então você não precisa traduzir. Mas muitas vezes a gente tem que fazer uma análise da nossa audiência, daquilo que eu vou falar e ver. Eles têm conhecimento desse assunto? Eles têm conhecimento dessas siglas? Ou dos termos que às vezes eu vou utilizar em inglês? Não tem problema usar termo em inglês. Eu não sou daquele assim, no meu Deus, não pode falar termo em inglês. Pode, desde que sua audiência esteja acostumada com isso. Se não tiver, aí você traduz. Muitas vezes até eles esperam que você fale o termo em inglês. As pessoas esperam que você fale lead, ao invés de falar aqui prospecto. Falar prospecto não é tão comum nesse mundo. Então, é isso que você tem que pensar. Como eu conecto a minha linguagem com a audiência. Conforme a gente ganhou escalabilidade, era muito mais fácil levar isso para o atacado no formato B2B2C. Ano passado, a gente vendeu para o Banco do Brasil um projeto piloto, onde a gente atendeu clientes deles que tinham... Muitas vezes você tem dúvida quando tem que colocar texto no slide. E aqui, claramente, ele está falando de um projeto que eles venderam para o Banco do Brasil. Olha a quantidade de texto que tem atrás. Ela praticamente conta a história inteira. Então, tem uma pequena regra para você. Primeiro, se você tem texto suficiente para que a tua audiência entenda a história sem precisar te escutar, você criou uma apostila, você criou um livro, uma revista, o que for, mas não é um slide. Se tem um apresentador ali, aquele texto ele deve ser como um outdoor. Ele tem que guiar e dar a ideia inicial. Mas o resto da história tem que estar em mim. Entende que aquele brilho da apresentação tem que ser como um holofote para você. Ela não pode brilhar mais do que você. Você é a grande estrela desse show aqui. Então, eles têm a chamada inicial, têm as palavras importantes, o resto da história está com você. E para a gente mostrar quais são as palavras essenciais, você tem que usar hierarquia, contraste nas informações. Colocar palavras em negrito, as mais importantes, deixar telas maiores. Senão, eu tendencio as pessoas a lerem a informação. Ela vai conflitar com aquilo que você está falando e elas podem perder informações importantes que estão saindo da tua boca e a apresentação brilha mais do que o apresentador. Isso aqui serve para a gente mandar como um material de apoio, mas não é aquilo que você vai usar durante a tua fala. O tamanho do mercado, nosso público-alvo, a gente viu que é de 25 a 44 anos, que é o que tem mais fit conosco. São esses estados, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás e Paraná. Uma coisa aqui, você está vendo essa fonte? Em nenhum outro momento da apresentação ela apareceu. Então é algo que meio que saiu do padrão, foi jogado ali, né? Essa fonte é uma fonte que chama atenção,
Mas se a gente olha todos os outros slides, revisar, essa é a primeira vez que foi. Já sai de um padrão visual. E outra coisa que me chama a atenção aqui é o único lugar que eles decidiram colocar animação, que foi nessa flechinha aqui. Vamos até ver de volta, ó. Vamos voltar? Conosco. São esses Ó a estados, flechinha. São Paulo, A Rio, flechinha Minas Gerais, balançando ali, Distrito ó. Federal, Goiás, Pra Paraná, que o mais rico essa do flechinha país. balançando? Tem alguma utilidade? Ele poderia ter feito uma animação da flecha crescendo e aparecendo o número, mas aquilo balançando por muito tempo vai mais distrair a tua audiência do que ajudar. Então, muitas vezes tem que pensar, será que eu estou fazendo alguma coisa só para ser legal? Ou aquilo realmente tem uma utilidade? Ah, eu quero chamar atenção para o número. Então, cria uma hierarquia no número, coloca um negrito, uma cor diferente, mas não aquela flechinha pulando, aquilo vai mais irritar do que ajudar. E dependendo do tempo que você passa nesse slide, sim, pode tirar atenção da tua audiência. Bom, um pouco agora dos nossos números, então. O CAC, nosso está em 16%, e a gente vem fazendo um grande trabalho de inteligência sobre dados para reduzir. Olha como esse slide é importante. Olha o tanto de números e dados que tem sobre a empresa. E muitas vezes são esses números que vão tendenciar o investidor a colocar dinheiro na tua empresa ou não. Aí te pergunto, dá para entender direito isso aqui? Olha o quanto de informação, tá mega confuso, não pode fazer assim. O que ele deveria ter feito? Analisado todas essas informações e pensado, como eu posso quebrar essas informações, às vezes, em mais de um slide? E deixar cada informação com um destaque próprio. Ah, mas eu quero colocar tudo no lugar só? Então, você usa a animação. Apresenta uma informação de cada vez, porque quando eu jogo tudo isso dentro de um slide, para o olho humano, é muito confuso. Outra coisa, quais são os números mais importantes que realmente mostram que sua empresa é forte? Deixa em negrito, deixa em destaque, deixa maior. Mas jogar um monte de informação do jeito que está numa hora-chave é um tiro no pé. Isso que eu ia perguntar, de onde vocês contratam? A gente contrata, assim, mercado, né? Abre a vaga, a gente vai... Olha a foto quadradinha perdida. Aqui, ó, a foto quadradinha perdida no slide. E porque eu tenho duas imagens, duas fotos quadradinhas perdidas, olha o que acontece com o tamanho do texto. Pequenininho, não dá para ler. O que ele deveria ter feito? Pega essa imagem do time inteiro no fundo, aumenta em tela inteira, coloca um filtro por cima, escurece a área esquerda do filtro e coloca o texto maior nessa área esquerda do filtro. Pronto! Tem a imagem da equipe atrás. Coloquei um filtro para escurecer para poder ler o texto. Só do lado esquerdo, o time aparece do lado direito e dessa forma o texto vai ficar grandão. Muito mais fácil de ler. Entende como não é tão difícil a gente achar uma solução para as coisas? Bom, e aí, finalmente, fundraising. 3 milhões é o nosso ticket, para 10% das cotas. E essa é uma distribuição de uma alocação bem simples, tá? Tem todo isso detalhado, só para aparecer aqui no slide. Esse é o nosso formato de captação que a gente está buscando. Um obrigado. E aqui tá todo o time aqui, inclusive a farofa também. E acabou? Mas peraí. Acabou desse jeito? O cara tá falando, é 3 milhões e é isso, obrigado. Mas peraí. 3 milhões é o nosso ticket, para 10% das cotas. E essa é uma distribuição de uma alocação bem simples, tá? Tem todo isso detalhado, só para aparecer aqui no slide. Esse é o nosso formato de captação que a gente está buscando. Um obrigado. É o momento chave, é agora que o cara tem que convencer todo mundo. Não, é 3 milhões por 10%, só é 3 milhões, 10%. Esse é bem simples, é só detalhado que tem que estar aqui dentro. E obrigado. Não, é agora que você tem que ser incisivo, que você tem que mostrar. São 3 milhões por 10%, mas não é só 10%. São 3 milhões para daqui, nas nossas projeções, daqui 2, 3 anos, esses 3 milhões para você vai retornar 3, 4, 5 vezes. Esse aqui é 10% do nosso negócio, 3 milhões por 10%, por algo que você vai fazer para ajudar não sei quantos milhões de brasileiros, para ter o propósito, como investidor, ser muito maior do que só um retorno financeiro. É 3 milhões por acreditar numa empresa que vai fazer diferença e que tem potencial de dominar o mercado nessa área de ensino financeiro. Pronto, sei lá, inventei aqui da minha cabeça. Viu como tem mais emoção? Viu como realmente mostra para aquelas pessoas que estão te assistindo que você vai ter um potencial ganho, que esse momento de investir, parece que o final, quando você tem que fazer aquele esforço, sabe, aquela força no final da corrida para cruzar a linha de chegada, você pega e se joga no chão. Não pode terminar desse jeito. É como eu falo, obrigado. Não é que você não possa falar obrigado, mas o final dessa apresentação tinha que ter uma chamada, tinha que ter o propósito deles, o propósito da empresa. Acaba de uma forma com muito mais energia. Parece que ele, se quiser, tudo bem, se não quiser, desculpa. Eu quero que você entenda que tua apresentação tem que ser mais estratégica do que isso. Existem formas de você terminar a tua apresentação. Quando eu encho o saco para você não acabar com obrigado, é justamente por isso. É um momento muito importante para você tratar desse jeito.
E agora eu quero saber de você, criativo. Você teve algum grande aprendizado nessa nossa aula? Teve alguma sacada? Por acaso você comete algum dos erros que a gente viu durante o vídeo de hoje? Que nota você daria para essa apresentação de 0 a 10? Comenta aqui nesse vídeo, porque eu quero muito saber a tua opinião. E se você quer aprender ainda mais como treinar esse seu olhar de Tandera e aprender como usar as apresentações para fazer o teu trabalho brilhar mais do que os outros, fazer com que os teus alunos tenham melhores resultados nos seus treinamentos, nas tuas aulas, e a partir disso que você tenha mais oportunidades, fazer teu trabalho aparecer mais dentro da empresa onde você está, você pode fazer parte da nossa grande família de criativos dentro do nosso treinamento, o Apresentações Fantásticas Black. Se você quer fazer parte da nossa mentoria, é só clicar no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo, onde você vai ter todas as informações sobre esse nosso treinamento e você pode fazer parte da nossa família de criativos hoje mesmo. Se você curtiu o nosso vídeo, não esquece de deixar seu like, de também assinar o canal para saber sempre que a gente tem conteúdo novo dentro da fantástica Fábrica Criativa. E como sempre, criativos, obrigado por assistir.